Olá, pessoal, tudo bem? Vou resolver aqui agora a prova que ocorreu esse ano, do oficialato administrativo especialista do Cinenerj, famoso Chuaia. A banca que organizou essa prova foi a FGV. Então, é uma prova bem no nível bem legal. Então, vamos lá. A primeira questão de matemática da prova foi a questão número 11. Teve duas cores, tá aí, mas independente das cores, o que mudou foi a ordem das questões. As questões foram as mesmas, tá? Então, a questão número 11 diz o seguinte, olha, um manual técnico indica que, feitas as três medidas do nível de um tanque em horários específicos do dia, o índice diário de relevância do tanque é dado pelo dobro da diferença entre o maior e o menor valor numérico das medidas. Então, a gente precisa achar a maior e a menor medida. Então, a maior medida é 1,4 e a menor medida é 1,118. O dobro da diferença. Então, a gente vai precisar fazer a diferença entre elas. Bom, 1,4 a gente pode escrever como 1,400. E 1,118 nós vamos colocar 1,118 mesmo. Vamos fazer a diferença aqui, ó. 8 para 10, 2, vai 1. 2 para 10, 8, vai 1. 2 para 4, 2. 1 para 1, nada. Então, essa é a diferença. Só que ele pediu o dobro da diferença. Então, o dobro da diferença é só a gente pegar essa diferença e dobrar. Quando a gente dobrar ela, 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Vai 1, 5. 0,564. Letra C. A primeira questão da prova foi uma questão bem tranquila. Bastava você saber fazer a diferença entre números decimais e multiplicar. Bom, segunda questão foi uma questão mais legalzinha. Aqui, dependendo do caminho que você pegar, você pode fazer algumas continhas, tá? Ó, suponha que o tempo gasto para a extinção de um incêndio de um pequeno terreno seja inversamente proporcional à pressão da água disponível na mangueira. Então, se você aumentar de 25% a pressão da água na mangueira, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai reduzir. A questão é, reduz o tempo em. Quer saber em quanto vai ser reduzido esse tempo? Bom, então ele já te fala que a grandeza é inversamente proporcional. Então aqui é só você pegar um e dividir por um aumento de 25%, vai virar 1,25. Então a gente só precisa o, a, o tempo inicial é uma unidade de tempo qualquer. Pode ser uma hora, um minuto, um dia, 100 minutos, 100, não sei, o que você quiser. Aquele um ali é uma unidade de tempo. Então, o que vai acontecer? Vamos dividir um por 1,25. Igual as casas aqui, vai ficar 0,1000 dividido por 125 vai dar 8. Opa, 0,8. Então, repara o seguinte, era 1. Se a pressão da água aumentar em 25%, o que vai acontecer é que vai reduzir para 0,8. Se vai reduzir para 0,8, 1 era 100%. Reduziu para 0,8, reduziu para 80%. Reduziu para 80%, então teve uma redução de 20%. Letra A. Ok? Então, essa foi a questão número 12. Questão número 13 era uma questãozinha de sequência. Considere a sequência. Olha, o terceiro termo, o terceiro termo vale 5. O quinto termo vale 9. Em toda PA, quando você pegar três termos consecutivos numa PA, o termo do meio é sempre média aritmética
dos seus vizinhos. Então, eu posso dizer que o A4 é a média aritmética entre o A3, que no caso ali é 5, e o A9, e o A5, que no caso ali é 9. Vai ficar 14 dividido por 2, que vai dar 7. Beleza, então a gente está com a PA assim, ó. O terceiro termo é 5, o quarto termo é 7, o quinto termo é 9. Então, ela está aumentando de 2 em 2, a razão é 2. Se eu quiser resgatar o segundo termo, ele é 3, que é só de tirar 2. E o primeiro termo, você tira 2, vira 1. Então, essa é a PA. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai. Bom, IBN é uma outra progressão que você ainda não sabe o que que é, mas olha o que que vai acontecer. Se você usar o primeiro termo da PA, você vai ter 4. Se você usar o segundo termo da PA, você vai ter 4 ao cubo, 64. Se você usar o terceiro termo da PA, você vai ter 4 à quinta, que é 2 à décima, que é 1024. Bom, e assim vai. Repare que, olha só, de 4 para 64, você multiplicou por 16. De 64 para 1024, você também multiplicou por 16. Então, se você está tendo um produto de 16 ali, você vai ter uma progressão geométrica de razão 16. É claro que você podia pegar, né? Você podia pegar o termo geral da PA lá, ó, o termo geral da PA seria A1, 1 mais N menos 1 vezes R, que no caso ali é 2. Então você teria que o termo geral da PA vai dar 2N menos 1. E aí, quem que seria um termo qualquer dessa progressão geométrica aqui? Seria dessa progressão que a princípio eu não sabia se era aritmética ou geométrica. Eu podia escrever como 4 elevado a 2n menos 1. Se você pegar o seguinte aqui, você vai acrescentar 2, então vai virar 2n mais 1. Então seria 4 elevado a 2n mais 1. Repare que isso aqui, para você sair daqui e vir para cá, você multiplicou exatamente por 4 ao quadrado. Então, desse termo para esse, você multiplicou por 16. Então, você tem uma progressão geométrica cuja razão é 16. Essa foi a terceira questão da prova, que envolvia média aritmética e média geométrica. Bom, a média não, progressão aritmética e progressão geométrica, ok? Então, envolvia uma noçãozinha de PA e PG. A questão 14 era uma questão de logaritmo. Bom, ele te dá aqui uma diferença de logaritmos. A gente sabe que log de A sobre B é a mesma coisa que log de A menos log de B. A gente vai usar esse fato aqui. Você tem a diferença, a gente vai comprimir numa divisão. Você fica com log de N1 sobre N2. Isso tem que dar 2. Só juntei isso aqui na propriedade. Ó. E agora eu substituo. O N1 vale 36. E a gente sabe que log de A na base N é igual a um certo C, ou vou até usar o que a gente costuma usar lá. Ó. Log de A na base B é igual a C. Usa a definição B elevado a C é igual a A. A gente pode dizer que B elevado a C é igual a A. Aqui respeitando as condições de existência, tá? Que o B é a base, tem que ser maior que zero e diferente de 1.
e que A é o logaritmando e tem que ser maior que zero. Bom, então quando não tem nada aqui na base, é como se a base fosse decimal, então é como se a base fosse 10. Então eu vou aplicar a definição, vai ficar assim, ó. N1, que é 36, sobre N2 é igual a 10 elevado ao quadrado. Só apliquei a definição. Bom, ele quer saber quanto que vale o N2. Bom, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. É só passar o 100 dividindo. E o N2 fica do outro lado. Multipliquei aqui cruzado aqui. Basicamente fiz isso. Troquei de posição o N2 com 100. Bom, 36 dividido por 100 é conhecido como 0,36. Letra D. Então, essa daí foi a questão de número 14 da prova. Vamos lá, questão número 15. Muito tranquila a questão número 15. Não precisava nem fazer conta nenhuma, basicamente. Olha, se você tem um retângulo, você sabe que a área de um retângulo de lados A e B, a área do retângulo é base vezes altura. E nesse retângulo aqui, você coloca um triângulo aqui dentro, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa aqui seria a área do retângulo e esse aqui é a área do triângulo. Repare que a área do triângulo é metade da área do retângulo. Então, se um ponto do terreno é escolhido ao acaso, então a probabilidade de ele pertencer à área acometida pelo incêndio é metade da área do retângulo. Letra E. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a área do triângulo foi exatamente a metade da área do retângulo. A área do triângulo e metade da área do retângulo. Ok? Então, essa aí é 15, letra E. 16 era uma questão de sistema linear, onde ele pedia para você achar o valor de 3y mais 8z. Aqui tem que tomar cuidado nessas questões. Você pode até resolver o sistema linear, achar os valores de x, y, z e substituir nessa expressão. Mas olha só, a questão veio de brinde para a gente. Ó. Se você somar as três equações membro a membro, olha o que vai acontecer aqui. Olha, se eu somar x mais x, 2x, menos x, zerou x. 3y mais y, 4y, menos y, 3y. 5z mais 4z, 9z, menos 1z, 8z. Opa, é exatamente o que eu queria. E o segundo membro, 8 menos 1, 7. 7 mais 2, 9. Ó, só correr para o abraço. 16, letra C. Então, não precisava ficar achando valores de x, y, z nessa questão. É sempre interessante tentar dar uma parada, uma analisada antes, que às vezes as questões podem cair de paraquedas no nosso colo. Essa aqui é outra, que não precisava quebrar a cabeça com nada, olha. A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas repare que a base é a mesma, tanto para o cilindro como para o cone. E a altura também é a mesma, tanto para o cilindro como para o cone. Então, o que vai acontecer aqui? O cone ocupa 1/3 do cilindro. Se o cone ocupa 1/3 do cilindro, o que ele pediu?
o volume da região interior do cilindro e exterior ao cone. Se o cone ocupa um terço, o que está desocupado é dois terços. Então, o cone ocupa um terço. A parte desocupada é dois terços. Bom, mas você sabe que o volume do cilindro é de 18 metros cúbicos. Então é só você pegar dois terços e multiplicar por 18. Multiplicação de fração, 2 vezes 18, 36, dividido por 3, é o famoso 12. Então, 36 dividido por 3 vai dar 12. No caso ali, 12 metros cúbicos. Aí ele falou, em metros cúbicos vale 12. Então, questão 17, letra D. Questão 18, uma questãozinha de combinatória. Qual é a quantidade de anagramas da palavra bombeiro que começam com R e terminam com M? Bom, bombeiro tem 8 letras. Só que você vai começar com R e você, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai terminar com M. Bom, então o que que sobrou aqui nesse meio para você permutar à vontade? Ó, sobrou as letras O, B, B, E, I, I, O, né? Tem dois Os. Beleza, 2, 4, 6. Então você tem pegar essas letras e permutar à vontade. Então você tem permuta de 6. Só que você tem dois Os igual, dois Os e dois Bs. Então, quando você permutar entre si o O ou o B, não vai mudar o anagrama. A resposta aqui, ó, permutação com repetição de 6, 2, 2. Isso é 6 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, que é 2. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, 4, simplifica com 4. O que sobrou lá em cima? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 2, 180. Vezes 1, 180. Letra A. Beleza? Isso aí foi a questão de número 18. Questão 19 era uma questão de trigonometria. Ele te fala que é onde vive o ângulo alfa e te dá o valor do seno do ângulo alfa. Pede o cosseno do ângulo alfa. O que é importante saber de trigonometria? Que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa dá sempre 1. Relação fundamental da trigonometria. Então vamos lá. O que a gente sabe ali? Que o seno é 24 sobre 25 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, a gente fica com cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1, menos esse cara aqui. 24 ao quadrado dá 576. 25 ao quadrado dá 625. Subtração de fração. Aqui você vai tirar o mínimo, vai dar 625. Então, fica 625 menos 576 sobre 625. Então, o que a gente chega aqui? Que o cosseno ao quadrado de alfa vai dar 625 menos 576, vai dar 49 sobre 625. Então, você extrai a raiz quadrada ali, você vai ter mais ou menos
Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 625, 25. Só que agora, vamos lá. Esse cara aqui é um cara do segundo quadrante. Ó, como alfa pertence ao segundo quadrante, lembra que o cosseno é esse eixo aqui. Aqui é o eixo do seno. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro. Então, como o alfa está no segundo quadrante, o cosseno alfa ele tem que ser negativo. A resposta é -7/25. No caso aqui, a letra B. Então, essa daí foi a penúltima questão da prova, Schwai. E a última questão foi a questãozinha de função. Ele deu um gráfico aqui de uma função modular e falou o seguinte: para qual valor de k a função possui um total de três raízes? Bom, as raízes são os valores onde, no caso aqui, se o k for zero, eu estou com essa função aqui, que as raízes seriam -1 e 1, se o k fosse zero. Aí teria duas raízes. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse eixo x e subir com ele. À medida que eu vou subindo com o eixo x, olha, ó, eu subi aqui nesse intervalo aqui, ó, aí eu passo a ter uma, duas, três, quatro. Se eu vier para cá, ó, uma, duas, três, quatro. Se eu passar aqui, ó, no um, eu passo a ter uma, duas, três. Então, se o K for um, a função tem três raízes. Se viesse para cá, ó, ou seja, se fosse um K negativo, não teria nenhuma raiz. E se passou de um lá para cima, volta a ter duas raízes. Então, a resposta da questão aí, ele pede para qual valor de k a função possui um total de três raízes. Ela vai ter três raízes quando k for igual a 1. Letra B. Ok? Essa provinha aí foi a provinha de matemática de Schwai que ocorreu nesse ano de 2025 pela banca FGV. Ok? Forte abraço, até a próxima. Valeu!